Meus queridos irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia vai dizer: no princípio que criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus andava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E aqui algumas coisas me chamam muito a atenção. Que mesmo em meio ao caos completo, a uma terra sem forma e vazia, cheia de trevas, o Espírito de Deus já pairava sobre ela. E aqui, fazendo um paralelo com nossas vidas, somos muito parecidos com o início do nosso planeta. É bem verdade que o homem sem Deus, na maioria das vezes, é uma terra vazia e sem forma. Muitas vezes vazia de sentimento, vazia de compaixão, vazia de amor. E cheia de trevas, de coisas ruins, de traições, de ganâncias, de maldade. Mas assim como no livro de Gênesis diz que o Espírito de Deus pairava sobre a terra, esta é a nossa condição também. No mundo, na bebedeira, nas drogas, doente, machucados ou financeiramente abalados. Mas em todas essas situações, o Espírito de Deus já passeia sobre nossas vidas, sobre nosso lar. E a primeira ação de Deus, quando nós abrimos o coração, é trazer luz sobre nossas vidas. Por que que Deus, em sua primeira ação na criação da terra, Ele disse: haja luz? Porque eu e você temos que ter em mente que Deus não trabalha nas trevas, Deus não trabalha na escuridão por completo. Deus traz luz para saber exatamente aonde está pisando e o que está fazendo. Em meio a todo aquele caos, e em meio a todo o caos que muitas vezes impacta nossas vidas, Deus diz: haja luz. Se abrirmos o coração, Deus traz também essa luz, e junto com ela vem o discernimento da vida, vem o amor, a retidão, a clareza para resolver questões difíceis. Se você ler o livro de Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 26, você vai se deparar com esta grande realidade. E assim foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Deus continua sua obra magnífica, e Ele dá uma ordem: haja expansão no meio das águas, haja separação entre elas. Deus cria os céus e as águas de baixo e as águas de cima. Ou seja, Deus começa a preparar todo o sistema hídrico que iria no futuro
banhar todo o nosso planeta com as chuvas. E isso é tremendo, porque nas nossas vidas, nos dias de hoje, podemos fazer uma comparação com as águas terrenas e as águas dos céus. As águas terrenas são as lutas, as tribulações, os agitos, as tempestades que muitas vezes enfrentamos. Já as águas dos céus são as águas cristalinas, águas purificadoras, águas que revelam o poder de Deus em nossas vidas. E diz o Gênesis: assim foi a tarde e manhã do segundo dia. Que coisa maravilhosa, que poder fantástico. Agora, ao invés de terra vazia e sem forma, nós já temos ela com luz e com as águas de baixo e águas de cima. E a pergunta que vem ao nosso coração: o que Deus irá fazer agora? E aí ele, do alto da sua majestade, dá uma ordem às águas e ele diz: recolha-se as águas em um só lugar e apareça a porção seca. E diz mais Deus: na porção seca cresçam ervas verdes e árvores frutíferas que carreguem nela a semente, que faça frutificar e multiplicar. Trazendo ou traçando um paralelo com nossas vidas. Depois que Deus traz clareza sobre sua vida, depois que Deus traz as águas purificadoras, Ele começa a criar um firmamento, uma terra firme. Todo cristão que busca a Deus com um coração verdadeiro, todo cristão que busca a Deus com um coração sedento, Deus, do alto da sua glória, traz sobre a vida dessa pessoa o firmamento. E aí esta pessoa passa não só a dar passos consciente, sem emoção, sem raiva, sem rancor, mas ela passa a produzir coisas grandiosas em todos os sentidos da sua vida a partir daí. Basta que ele apenas creia. E assim foi a tarde e manhã do terceiro dia. Deus cria os mares, Deus cria a porção seca, terra, e Deus cria as árvores frutíferas e as ervas verdes dos campos. Deus é poderoso demais. E eu não sei você aí ouvindo esta mensagem, mas quanto a mim, fico extremamente abalado no sentido de crer nas promessas de Deus, vendo que Deus é tão poderoso para, com a sua palavra e unicamente a sua palavra, criar tantas coisas lindas, maravilhosas, poderosas, do nada. E então Deus continua a sua obra magnífica, e com a sua palavra poderosa Ele diz: haja luminares nos céus. Diz o Gênesis que Deus criou o luminar maior para governar o dia,
e o luminar menor para governar a noite. E criou Deus ainda as estrelas. E aí surge na nossa mente uma pergunta: mas se só agora no quarto dia Deus criou o sol e a lua, como diz o primeiro versículo, que Deus disse: haja luz e houve luz. Queridos e amados ouvintes da palavra de Deus através desse vídeo, no primeiro versículo de Gênesis, antes da criação do sol, Deus disse: haja luz, porque Ele não precisa desse astro. Não, Ele não precisa do sol, Ele não precisa da lua, Ele não precisa das estrelas. Porque Deus é a própria luz do universo. E a luz que há no Deus Criador é muito superior à luz desse astro que nós chamamos de sol e do menor que nós chamamos de lua. Na verdade, o sol e a lua foram criados com um propósito. Propósito de marcar tempos e estações e de gerenciar o dia e a noite e o passar dos anos. Fazendo um paralelo aqui com as estrelas em nossas vidas, hoje podemos olhar para os céus e olhar para a terra e ver as estrelas como pessoas boas que se apresentam em nossas vidas, que trazem um alívio na nossa maneira de viver. Pessoas que são enviadas de perto e de longe para nos fazer o bem e nos tornar seres humanos melhores. E assim foi, diz o Gênesis, à tarde e manhã do quarto dia, Deus cria o sol para governar o dia, a lua para governar a noite e as estrelas. Mas Deus não para. A terra, antes sem forma e vazia, agora começa a se tornar um cenário perfeito. Perfeito para ser habitado. Olha Deus para os mares, para os rios de água doce, para os córregos, e dá a Deus uma ordem, dizendo: haja seres viventes. E sobre a palavra de Deus, imediatamente os mares foram cheios. E diz Deus, diz a palavra, que Deus criou as baleias, os grandes animais marinhos, grandes peixes. Os rios foram tomados de todas as espécies de peixes. E Deus olha para a superfície da terra, olha para os ares e dá uma outra ordem: sobrevoe agora as árvores. Que coisa tremenda! Quando olhamos para uma arara, uma beija-flor, um canário, quando olhamos para essa natureza exuberante, de cores e de cânticos, um bater de asa lindo e cantos de várias espécies, que no meu entender é uma forma da natureza
adorar e glorificar o seu Criador, que é o nosso Deus. Muito bem. Deus, pela primeira vez na palavra, Ele libera uma bênção. Quando Ele olha para os peixes, as árvores voando, Ele diz a Bíblia no livro de Gênesis, Deus os abençoou dizendo: frutificai e multiplicai. Para a sua vida, agora que você se entregou ao Senhor, que Ele já tirou as trevas, produziu expansão, firmamento, luz, Ele nos dá uma ordem também: frutificai, porque a semente de Deus já está na criação, em toda a criação, e multiplicai. Que coisa fantástica, não é? Saber que nós já temos o DNA da multiplicação, que em nossa raiz já tem a semente que dá fruto. Pense nisso. Não aceite ser uma pessoa seca, sem alegria, sem paz, sem amor, sem compaixão, sem dignidade. Não aceite ser uma pessoa humilhada pelas enfermidades, pela escassez de dinheiro, porque todas as sementes boas já foram geradas em nós pela criação. E a Bíblia vai dizer que assim foi a tarde e a manhã do quinto dia. No quinto dia, Deus cria todos os seres viventes dos mares, rios, córregos e cachoeiras. E Deus cria todas as árvores que vemos. O que virá agora? Pergunta você. O que esse Deus tem preparado agora para surpreender? Deus cria todo o palco, desenha todas as cores, o quadro de beleza do maior escultor de todo o universo está pronto. Está completamente pronto. A terra já tem árvores frutíferas, já tem a erva verde, os mares já estão cheios de vida pulsante, multiplicando, os céus cheios de árvores voando por todos os lados, uma sinfonia de cores e cânticos. Mas Deus olha para a terra e ainda falta seres viventes. Então Deus diz: criem-se os animais terrenos, o gado, os répteis, todas suas espécies. E mais uma vez ele vai abençoar dizendo: frutificai e multiplicai. E Deus, quando cria todas as árvores que dão frutos, quando cria todos os animais, Ele cria com um propósito: para alimentar as nossas vidas. Tudo está pronto.
tudo está perfeito. A terra que era sem forma e vazia, coberta por trevas, agora é um planeta perfeito. Perfeito. E se alguém não crê, eu só tenho que lamentar. Porque a ciência não explica Deus. Não foram apenas abalos cósmicos que criou toda essa perfeição. Mas eu creio profundamente que sim, foi a mão de um ser muito poderoso para criar toda essa perfeição. Agora, nesse sexto dia, Deus cria os animais, Deus os abençoa, mas agora vem o toque final de toda a criação. Note que nos 5 dias anteriores, Deus dá uma ordem para a terra, mas agora, depois de criar os animais, o livro de Gênesis, do capítulo 1 ao 26, vai se voltar para os céus. E há um concílio, uma reunião. E lá está presente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a ordem não é mais para a terra, mas primeiro para os céus. E eles deliberam. Eles colocam o assunto em pauta. E a resposta vem: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E aqui eu quero destacar que quando a Bíblia diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não é a imagem física. Nós não somos parecidos com Deus, a imagem física. Mas somos muito parecidos com Deus no poder que Ele nos dá, da razão, da criatividade, da produtividade, da fé, da palavra, no amor, no trato com as pessoas, nos atributos de Deus, na fidelidade, na paciência, na longanimidade, benignidade, na luz, porque Deus é o Pai das luzes. Em todas as coisas boas que fazemos, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E se há algo ruim na sua vida, saiba que isso é uma distorção da forma que você foi criado, porque não é esse o desejo de Deus. Fazendo um paralelo com os dias de hoje, por isso que aqueles que entregam suas vidas a Deus são conhecidos como eis isso, eis aquilo, porque outrora éramos maus, fazíamos maldade com as pessoas, traía e éramos traídos, mentia e também era enganado. Mas ao conhecer o Senhor Jesus e seu sacrifício na cruz, a originalidade da criação volta sobre nós. E começamos a nos tornar de novo a imagem e semelhança de Deus. E assim foi a tarde e a manhã do sexto dia. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, diz a ele: domine sobre toda a terra, sobre toda a criação, nos mares, nos céus,
e na terra, porque tudo foi criado para o teu mantimento. Deus, pela segunda vez, abençoa a sua criação. Ele diz, e diz a Bíblia, Deus os abençoou, dizendo: multiplicai e frutificai. E assim foi a tarde e manhã do 6º dia. Queridos e amados irmãos, diz o livro de Gênesis que Deus, após criar o homem, olhou para tudo que ele tinha olhado, que ele tinha criado, e disse Deus: eis que tudo é muito bom. Eis que tudo é muito bom. E descansou Deus de toda a sua obra e o santificou. E assim foi a tarde e a manhã do 7º dia. Finalizo dizendo para você: Deus não é como nós. Deus não se cansa ao trabalhar. Deus não se cansa pelo esforço físico. Deus não se cansa por nada que Ele faz. Quando diz que Deus descansou, quer dizer que quando Deus olhou para tudo que Ele criou, disse: está perfeito, não preciso mexer em mais nada, acabei toda a minha obra. Fazendo um paralelo com nossas vidas nos dias de hoje, infelizmente, muitos milhões e milhões de pessoas só conseguem perceber esse cansaço quando está numa UTI, quando está numa cama, no leito de morte, quando já não tem força para mais nada. Eles se arrependem amargamente de ter apenas construído e ido até o final da vida construindo, acumulando prédios e mais prédios, escolas e mais escolas, indústrias e mais indústrias, carros e mais carros, mansões e mais mansões, e nunca tiveram um tempo para olhar para aquilo que eles já tinham produzido nos anos atrás e percebido que tudo era muito bom. Percebido que tudo era muito bom, que tudo era perfeito. Descanse, chega, vai curtir Deus, observar a natureza nos seus mínimos e belos detalhes. Vai curtir seu bairro, sua rua, sua casa, e principalmente vai curtir a sua família, que no final é quem realmente se importa com você, quem te ama, quem te ajuda. Cuide do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, irmãos, cunhados, primos, primas. Olhe e veja que tudo é muito bom, que tudo está perfeito. E Deus os santificou. Onde você estiver, ou o que estiver fazendo, ou os seus próximos passos e planos, lembre-se: Deus te santificou para o louvor, para a honra e para a glória dele. Este é o nosso vídeo de hoje, carona com a Bíblia. Se você gostou desse conteúdo, se falou com você, deixe o seu comentário aí embaixo, compartilhe, deixe o like, que é muito importante para o YouTube saber que tem relevância, e compartilhar com outras pessoas. E se não é inscrito ainda no canal, tem a palavra aí embaixo, se inscrever-se, não custa nada, clica lá, se inscreva no canal. Beijo no coração, fique com Deus e até um próximo vídeo. Tchau.